Olá pessoal, eu sou a professora Naulise do Foco Cursos Preparatórios. Estou à frente da disciplina de redação para o concurso da ESA, conforme o edital 2020. Convido a todos vocês para nós matarmos com essa folha de redação, para que vocês sintam o quanto a vitória está próxima. Então venham conosco. Redação não é esse bicho não, redação é no foco, preparação e aprovação. A estrutura do nosso curso está dividida em todos os blocos necessários para acompanhamento e para a estratégia da aula. Redação, ela é um assunto à parte dentro do curso do Foco para a ESA. É o seguinte, gente, nós precisamos de detalhamento de língua portuguesa e gramática, que é o que é cobrado no edital de vocês. Uma segunda parte que é de estruturação, que a banca avalia na correção e que nós não temos como deixar de fora. E a última parte, que é a parte de análise. Eu trago para vocês exatamente como a gente faz nas aulas presenciais, ou seja, vocês estarão do outro lado da tela acompanhando justamente como os alunos na presenciais recebem a aula, ok? Então, o primeiro encontro é estrutura da redação da ESA. Vamos embora? Nós sempre iniciamos na disciplina de redação com um ponto de subjetividade, de análise. O que é a redação? A redação é aquela disciplina que não tem gabarito, que você não sai da correção da sua prova para fazer a correção lá e tem um resultado final. Não há isso. Então, há muito de preparação, segurança e confiança. É necessário, então, que o professor tenha a estratégia de transmitir isso e que você tenha a sua estratégia também de condução. Nessa primeira parte, a gente gosta muito de conversar com os alunos a respeito de nunca desista de algo que você não passa um dia sem pensar a respeito. Se o seu sonho é a ESA, vamos embora, vamos junto, vamos estruturar essa redação. A bibliografia para a redação, ela é muito sucinta, ao mesmo tempo bastante estruturada. Eles trazem a Marina Ferreira e a Leila Sarmento exatamente para dispor que é uma redação estratégica. Ela é visualizada, ela é vislumbrada e analisada ponto a ponto. Gente, então, durante as aulas, a professora vai ir reiterando com vocês todos os processos de escrita. Escrever uma redação para a ESA não é o mesmo que escrever uma redação para o Enem e não é a mesma coisa que escrever uma redação para quaisquer graus da polícia, tanto civil como federal. Ela tem terminologias bastante específicas, inclusive também não se compara à da SpaceX. Vamos fazer o que o edital nos diz, com as referências que a bibliografia nos dita. Segue aí, gente, vamos acompanhando. Quem puder ficar com caneta do lado, lápis do lado ou caderno, excelente. Tem os macetes que a gente vai passando para vocês, que fazem parte do dia a dia, que a gente aprende muito com o aluno. Vamos embora, turma? Bom, lá dentro do edital, a primeira preocupação são os pontos a serem corrigidos. Nós sempre, enquanto escritores, enquanto redatores, precisamos pensar naquilo que nos será cobrado. Nos será cobrado no momento que a banca estiver com a nossa folhinha na mão. Não adianta a gente escrever de outro grau. A gente escrevendo de outra forma, para a gente mesmo, e aí entra um aspecto chamado subjetividade, que a gente vai trabalhar adiante, fica muito deformado. O que é deformado? Fica fora do que a banca está exigindo. E o que a banca nos exige? Olhem lá. Acompanhem comigo. Primeiro, o que vai levar a zero? Pensando que, conforme 2019, a exigência da nota da redação da ESA subiu. Nós precisamos trabalhar sempre pensando na nossa classificação, ou seja, na nossa aprovação direta. Vamos embora, gente? Então tá. O que nos leva a zero? Do que nós temos que fugir? E por que lá na aula 4, quando vocês tiverem uniformidade da explanação, vocês têm que prestarem bastante atenção para o alinhamento. 1. Fuga total ao tema proposto na parte discursiva de português. O tema, pensem comigo assim, o tema nasceu de uma proposta que é um problema no nosso país. A ESA
tende, nesses todos os anos de experiência que a gente tem de análise de edital da ESA, a confrontar sempre um problema que seja local, um problema que seja nacional. E isso vai repercutindo ao longo da esfera do nosso encadeamento. Redação tem um aspecto chamado de gradação de sentido, e isso a gente não pode perder. Então, ponto 1, fuga total do tema. Pode fugir do tema? Não pode fugir do tema. Como é que a gente analisa tema? A gente analisa focando no que estão nos perguntando. E como é que eles nos perguntam? Questionando se nós estamos, enquanto redatores, dentro, acompanhando a atualidade. E o foco trará para vocês uma sistemática de acompanhamento da atualidade, porque nós sempre detalhamos para vocês os temas que estão sendo mais vulneráveis quanto às redações, ou seja, os temas que estão sempre em repercussão. 2, fuga do tema, então, essencial, é grau 0. Em modalidade textual, diferente da pedida da discursiva em português. Gente, é discursiva, é redação discursiva argumentativa. Não é expositiva, não é carta aberta. A tendência é que os alunos sempre analisem ao contrário, querendo escrever carta aberta, que é a primeira pessoa. Isso é um assunto para um segundo momento. Aqui nós vamos discursar. E o que é fazer uma discursiva argumentativa? Eu coloco o meu ponto de vista, eu coloco a minha visão, o meu enfoque sobre o tema tratado, porém, com cuidado, eu não me mostro lá. E eu tenho que ter um embasamento teórico e referencial do que está acontecendo hoje, para que isso se torne elemento de levantar minha nota, ou seja, convencer sobre o que eu estou dizendo. 3, ilegível, isto é, que não pode ser lido. A legibilidade dentro da redação da ESA, ela é primaz, ela é essencial. A gente tem que escrever para ser compreendido. Eu sempre digo para os alunos, e vou dizer isso muito para vocês em quase todas as aulas, rebatendo, cuidem a escrita de vocês. Letra cursiva, letra gráfica, letra palito, eu não sei qual é de você aí em casa, mas seja qual for, você vai tentar fazer uma dinâmica de escrita, ainda que tenha que recorrer ao velho caderninho de caligrafia. Ok, pessoal? Letra, então, legibilidade é importantíssimo na ESA. 4, com linguagem ou texto compreensível, vocabulário não pode ser compreendido, precisa ser... Gente, é assim. O que é uma linguagem ou um texto compreensível? É tudo dentro do que se espera de compreensão sem muita narrativa tosca. Então, a linguagem é culta, a linguagem é padronizada e você precisa a todo momento se perguntar, eu estou me fazendo entender? 5, em forma de poema ou outra, que não em prosa. Não é poema, gente. Por que a gente coloca sempre esse ponto com muita latência? Não é poema. E o que dá um poema? Como é que se constrói um poema dentro do que ele nos apresenta da folha de redação? O foco, ele traz para vocês uma folha exatamente pertinentíssima a que vocês usarão no dia. Poema é quando eu não tenho respeito às margens, pessoal. Não respeitando as margens, a minha linha começa e não termina, ou ela não tem uma estrutura de paragrafação. E isso faz com que a pessoa, ao invés de detalhar, entender que está lendo uma prosa, ela está vendo uma coordenação, um erro estético, que leva à poesia, a um poema. Também nós temos que cuidar outros vícios de linguagem que nos levam, como o uso exagerado de jargões e provérbios, a escrever não em prosa, e sim em narrativa ou poema. 6, com menos de 20 linhas e o máximo de 30 linhas. Nós trabalharemos, porque a gente já tem certeza dessa estrutura que dá certo, em 28 linhas. O mínimo é 20. A professora também vai bater muito nisso com vocês. Tenham certeza de que vocês estão, sim, escolhendo as terminologias adequadas a chegarem a essas 20 linhas. Porque quando passamos, muitas vezes, elementos invariáveis, nós não chegamos a 20. Estourar somente as 20 linhas não passa para o aluno segurança nenhuma. Chegar até as 30 linhas não faz com que vocês passem um bom desempenho. Vocês podem estar lá enchendo uma folha, mas sem significação. A gente quer um significado e esse significado tem que estar à altura da aprovação de vocês. Então, nós vamos bater em 27, 28 linhas,
que depois a professora vai passando para vocês a estrutura dos parágrafos, ok? Vamos lá, vamos embora. Próxima, com marcas ou rasuras na folha. Não pode, gente. Marcas ou rasuras na folha de... Não pode, nada que os identifique. Então, isso já é algo muito avaliado dentro da estrutura da organização da folha da ESA. E esta folha ela tem que ser entregue limpinha, só com a redação de vocês, com o órgão estético, que a gente chama definição estética, ou seja, só a redação, mais nada. Por último, sem ter utilizado a caneta esferográfica de tinta azul ou preta. Mas isso é uma coisa básica que a gente tem, mesmo assim a gente bate bastante. É caneta. Eu vou passar para vocês também os macetes, as formas as quais vocês precisam utilizar, que vão dar segurança para vocês na escrita. A professora passará adiante. Vamos embora, gente. Então, a gente aprendeu nesse primeiro momento a matar o artigo 97. A gente sabe o que pode e o que não pode fazer. E essa é uma premissa básica do trabalho. Vamos embora. Introdução. A introdução, veja, no primeiro bloco nós vamos trabalhar a introdução de forma que vocês compreendam a introdução no sentido do que ela é. Depois nós vamos esmiuçar no sentido de como ela deve ser, ok, pessoal? Então, a introdução ela é a apresentação do assunto. Vejam o primeiro bloco cinza que a prof expõe aí para vocês, ela diz assim, ó, tem que aprender o recorte temático. Gente, a introdução é a base do trabalho de vocês. Se há uma proposta, há um problema. E ele precisa ser apresentado. Por quê? Porque se na aula, no momento anterior, no quadro anterior, nós falávamos em fuga de tema, esse tema precisa estar explícito, eu preciso estar agarrada, com segurança nesse tema, para que não digam, vamos descontar o tema, fuga de tema. Outra coisa, gente, bastante importante, já nesse inicial de aula. Como não há um gabarito preciso para a redação, nós temos que fazer o todo possível para que, no momento que nós estejamos escrevendo, a nossa coerência não pense mais em vou recursar se não der. Vai dar. A gente vai seguir as aulas exatamente como nós estamos organizando, juntos, vocês aí e eu aqui, para que a gente não pense em recurso, a gente vai pensar em estruturação. E para a estruturação segura, a introdução, ela é elementar. Então, o que é a introdução? Em que ela bate? Ela bate no assunto a ser tratado. Há uma exposição, há uma proposta e ela vai aparecer ali. Aparecerá onde? Vamos ver aonde que ela vai aparecer. Em qual oração? Nós vamos sistematizar isso. E no segundo momento, ela diz para nós, e a tese? Uma coisa é a proposta, outra coisa é a tese. O que é aí na caixa vermelha de vocês? O que é o elemento da tese? A tese é, eu vi o problema exposto na primeira parte da minha introdução e eu preciso levantar uma forma de abordagem. Como que esse problema está sendo encarado hoje pela sociedade brasileira? Como que esse problema aflige a sociedade brasileira? Como esse problema precisa ser pensado e reorganizado para que ele tenha uma solução. Segue aí, gente, vamos comigo. O que é o desenvolvimento? Nas nossas aulas presenciais, e a gente traz isso para vocês, que é bom a gente lembrar, toda a qualidade da aula presencial a gente está transferindo para a nossa aula online, pessoal. A gente sempre traz figuras, porque o elemento aqui muito usado na redação é a segurança da memória gráfica. Nós temos memória visual, a gente tem memória auditiva, a gente tem memória gráfica. Eu coloco para vocês aqui o famoso personagem do Agostinho Carrara, que é muito bom em desenvolvimento, e o desenvolvimento, então, é que salvou ele, entre aspas, em muitas situações. A gente traz aqui o desenvolvimento da ESA. O que ele se preza? Argumentação. Precisa ter, gente, argumentação, precisa ter informação. O que é necessário para cá? É a justificada, gente. O que a gente diz justificada? São todos os elementos que apareceram ali porque eles são necessários aos pontos que não têm como ser abordados por ordem de consenso. O que é ordem de consenso? Ordem de consenso é o que vocês todo o dia veem, vocês apreendem, vocês escutam, vocês assistem da mídia. Isso, para a redação argumentativa dissertativa, não tem muito valor. E o que tem valor, professora? Tem valor a história do Brasil, a competente história do Brasil, a gente tem que trazer para dentro do nosso desenvolvimento. Tem valor
as pesquisas, os últimos dados e principalmente aqueles dados referenciados pelos órgãos nacionais, como o IBGE. O IBGE, a TIC Domicílios, todos esses órgãos que levantam os dados a favor de uma nova sociedade brasileira ou em prol de um desenvolvimento mais sistemático e menos desigual. Esses dados, exemplo, precisamos saber quantas mulheres são mortas por dia. Dessas mortes, quais delas são identificadas como femicídio e feminicídio? Qual é o índice de trabalho das crianças hoje em trabalho escravo? Então, tudo isso são índices que aparecem, gente, e que não são em branco. Em algum momento, eles vão ainda surtir efeito, e é no desenvolvimento. Segue aí, conclusão. A conclusão, olhem aqui a caixa do texto, ela diz assim, essa parte do texto não traz informações novas, e ela consiste no fechamento das ideias apresentadas, e mais, ele diz, é um comando da proposta do tema. A gente vai resumir tudo isso numa única explicação. A conclusão é quando eu dou uma direção de resolução. Lembrando que a minha resolução, ela tem que ser uma proposta de factibilidade. Ela tem que ser factível. Conclusão é o quê? Pensem comigo agora, rapidamente, numa organização sistemática cerebral nossa, gente. Introdução, eu apresento o tema. Desenvolvimento, eu digo como esse tema está afetando a sociedade brasileira. E a conclusão, o que eu, enquanto cidadão, posso fazer para minimizar, sanar ou minimizar essa problemática? Então, a conclusão nada mais é que fazer os ganchos da introdução dos dois desenvolvimentos e dizer, a partir de agora a gente precisa recorrer dessa forma dentro da cidadania, validando os preceitos constitucionais para que isso se reorganize e tenhamos um país melhor. Continua, pessoal. Vamos para o segundo bloco e continuamos na estrutura da redação da ESA.